Boa noite. Debaixo da sombra do Altíssimo. O Salmo 91, entre a antiguidade e a modernidade. Por Celso Antônio Bernardes, psicanalista. O texto e seu contexto, quando a proteção era política. O Salmo 91 não nasceu como oração individual de conforto. Ele emerge de um mundo em que a distinção entre o sagrado e o político era inexistente. O cosmos e a polis eram a mesma coisa. No contexto do antigo Israel, especialmente durante o período do Segundo Templo, século 6 a.C. em diante, os salmos funcionavam como liturgia pública, pronunciamentos rituais que organizavam a experiência coletiva do povo diante da ameaça imperial. Síria, Babilônia, Pérsia, depois Grécia e Roma. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Essa primeira linha não é uma promessa privada de bem-estar. É uma declaração de pertencimento. Você está do lado certo da fronteira cósmica. Em culturas do antigo Oriente Próximo, a sombra do rei ou da divindade era literalmente um espaço de proteção. Estar sobre a sombra significava estar sob a jurisdição protetora de um poder superior. O Salmo rearticula essa metáfora imperial para o Deus de Israel. A lista das ameaças que não alcançarão o habitante desse abrigo: pestilência, terror noturno, flecha que voa de dia, destruição ao meio-dia, reflete um catálogo de ansiedades históricas concretas, epidemias que dizimavam populações, guerras, incursões de saqueadores, a vulnerabilidade cotidiana de quem vivia em território contestado. O Salmo 91 era, em seu contexto originário, um texto de resistência cultural. Nosso Deus é mais real que os deuses dos impérios que nos dominam. A dimensão espiritual, o Salmo como estrutura da subjetividade. Mas o texto vai além do político. Ele descreve uma posição existencial, uma forma de ser no mundo, porque tu fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Aqui não se trata apenas de proteção externa, trata-se de uma reorientação interna. O sujeito que habita em Deus não apenas recebe proteção, ele constitui sua identidade a partir de um ponto que está além do alcance da contingência histórica. Do ponto de vista da mística cristã e judaica, o Salmo 91 foi lido como um mapa da alma, a sombra do Altíssimo, como estado contemplativo, o abrigo como a exsigia dos padres do deserto, aquela quietude interior que nenhuma circunstância externa pode subtrair. João da Cruz falaria de uma morada interior onde o terror noturno da noite escura da alma é atravessada justamente porque o sujeito já não se sustenta por si mesmo. Há aqui também uma leitura lacaniana que me parece produtiva. O sujeito que habita no esconderijo do Altíssimo é o sujeito que encontrou um ponto de ancoragem no outro absoluto, não o outro simbólico que falha e decepciona, não o outro imaginário que nos rivaliza, mas o real do que Lacan, às vezes, com cautela, chamou de o outro do outro. O Salmo descreve uma subjetividade ancorada para além do desejo neurótico de garantias. É por isso que ele pode dizer: não temerás o terror da noite, sem negar que a noite existe. O Salmo e os tempos contemporâneos, entre a magia e a filosofia. Aqui precisamos de honestidade crítica. O Salmo 91 tornou-se, especialmente no contexto do neopentecostalismo brasileiro e da teologia da prosperidade, um amuleto verbal. Uma fórmula de imunidade que, se repetida com fé suficiente, funciona como blindagem contra doenças, acidentes e fracassos. Esse uso é teologicamente problemático, filosoficamente ingênuo. Transforma a promessa de presença em garantia de resultado. Converte o texto sagrado em produto de seguridade e, é o que mais grave, quantos males chegam, produz uma culpa teológica devastadora. Você não teve fé suficiente. Mas há outra forma de usar esse salmo hoje, alinhada com a melhor filosofia contemporânea. E essa forma é mais exigente e mais libertadora ao mesmo tempo.
Byung-Chul Han, em seu diagnóstico da sociedade do cansaço, descreve um sujeito que colapsou porque perdeu a capacidade de habitar, e de não um interior, de descansar, de dizer não ao imperativo de desempenho. O Salmo 91 propõe exatamente o oposto, uma habitação. Habitará e pousará nas suas penas. O sujeito que pousa, verbo de pássaro, verbo de quem finalmente para, é o sujeito que resistiu à ordem do hiperestímulo. Simone Weil diria que a atenção verdadeira, aquela que aproximava-se da oração, é o único antídoto para a dispersão que nos fragmenta. O abrigo do Altíssimo pode ser lido como esse espaço de atenção concentrada, de presença que cria um centro gravitacional diante do caos. E há ainda Paul Ricoeur, cuja hermenêutica nos ensina que um texto como esse não funciona como descrição de uma realidade verificável, mas como abertura de um mundo possível. Ler o Salmo 91 não é assinar um contrato cósmico de seguro, é habitar provisoriamente uma visão de mundo em que a vulnerabilidade humana não é a última palavra, e deixar que essa habitação provisória reconfigure nossa forma de enfrentar o que não podemos controlar. A tarefa? Ser humano sob a sombra. O Salmo 91 não promete que o mal não existirá. Ele promete algo mais difícil e mais real, que quem habita será sustentado através do mal. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Isso não é habilidade mágica, é a afirmação de que o centro do sujeito, sua identidade mais profunda, sua relação com o fundamento da existência, pode permanecer íntegra, mesmo quando tudo ao redor desaba. Num tempo em que o algoritmo promete segurança através da vigilância, em que a ansiedade coletiva é monetizada pela indústria da atenção, em que a vulnerabilidade é tratada como falha de sistema, esse antigo poema oferece uma alternativa radicalmente diferente. A proteção não vem de saber tudo, controlar tudo, garantir tudo. Ela vem de habitar um ponto que está além do alcance do medo. Isso não é ingenuidade, é a sabedoria mais dura que existe. Porque me amou, eu o livrarei. Eu o colocarei em segurança, porque conheceu o meu nome. Salmo 91, 14. Talvez você nunca tenha escutado esse salmo a partir de uma visão como essa. Uma visão que articula espiritualidade, história, filosofia, existencialismo em um texto que busca ir além do senso comum. Talvez você olhe para esse salmo e fale, mas eu não vim buscar isso aqui. Mas isso aqui foge do senso comum. Você pode encontrar talvez centenas e centenas de oração de salmo, se você procura apenas um amuleto verbal, não é? O que não é problema algum. Eu gosto muito de ouvir o Salmo 91, de ler o Salmo 91, mas gosto também de ter essa consciência de que eu não posso usar a palavra de Deus como um amuleto, como a garantia de um resultado, de um seguro, porque sei que não é exatamente isso que se trata a palavra de Deus. Como o texto bem diz aqui em determinado momento, Deus ele age de maneira que não é negada que haverá noite, que haverá trevas, que haverá dor, que haverá doenças, mas que apesar de tudo isso, que apesar dessa dor, dessa doença, desse medo, dessa peste, ainda assim o bem vai atravessar tudo isso. A luz vai atravessar toda essa treva e vai chegar até você e vai chegar até mim. Não é garantia de sucesso, de resultado, não é garantia de prosperidade total. É garantia de que, apesar de toda a luta, de toda a noite, de toda a tempestade, Deus estará contigo. Deus será o teu porto seguro. Deus será a tua habitação. Como dizia Byung-Chul Han, no mundo que nós vivemos, num mundo de hiperconsumo, de velocidade, de aceleração, saber que eu tenho uma habitação e que eu posso habitar a morada do Altíssimo, essa contemplação que hoje nós não temos mais reflexão, não temos mais nada. Saber que eu tenho essa condição de alcançar esse espaço de reflexão, esse espaço de contemplação, de descanso,
é uma resistência. Isso é religião, isso é espiritualidade. A espiritualidade não é algo que se adapta ao sistema. Jesus não se adaptou ao sistema, ele trouxe uma outra leitura do que é espiritualidade. Por isso, ele foi morto na cruz, porque ele não se consolidou e nem se adaptou àquele esquema. E é isso que eu estou propondo, uma religião que não se adapte, mas que busque ser resistência. E essa resistência pode ser alcançada quando nós tomarmos consciência disso. Boa noite, boa reflexão.